Josué, capítulo 16. As terras de Efraim e Manassés. As terras distribuídas aos filhos de José começavam ao oriente do Jordão, próximos a Jericó, a leste das águas de Jericó, e daí subiam pelo deserto até a serra que vai de Jericó a Betel. Em seguida, partiam de Betel em direção à luz que dirigiam para o território dos Arquitas, em Atarote. Desciam para o oeste até chegar à região dos Jafretitas, chegando até a fronteira de Bet-Oron Baixa e prosseguindo até Gazen, findavam no mar. Assim, os descendentes de Manassés e Efraim, filhos de José, ganharam a sua herança. A herança concedida a Efraim. Quanto ao território dos filhos de Efraim, segundo seus clãs e fronteiras e a sua propriedade, ia de Atarote-Adar a leste até a Bet-Oron Alta, e depois os limites da sua herança. Prosseguiam até ao mar Mediterrâneo. De Miqumetá ao norte faziam uma curva para o leste até Taanat-Siló, e atravessando essa cidade iam até Janoa, a leste. Em seguida, desciam de Janoa para Atarote e Naarate, aproximando-se bastante de Jericó, e terminava no rio Jordão. De Tábua, os limites seguiam em direção a oeste até a torrente de Caná, e terminava no mar Mediterrâneo. Essas foram as terras outorgadas às famílias da tribo de Efraim, e se tornaram propriedade delas. A tribo de Efraim também ganhou alguns povoados e aldeias que estavam dentro das terras da tribo de Manassés. Entretanto, os cananeus que viviam em Gazer não foram expulsos. Eles continuam a viver no meio dos efraimitas até esses nossos dias. Contudo, são obrigados a trabalhar como escravos. Josué, capítulo 17. A herança de Manassés do oeste. Essas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, o primogênito de José. Foram outorgadas a Maquir, filho mais velho de Manassés e pai de Gileade, porque era um guerreiro valente. Recebeu as regiões de Gileade e Bassã. Depois dele, também foram dadas terras aos outros filhos de Manassés, segundo seus clãs, aos filhos de Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Esses são os filhos homens de Manassés, filhos de José, em conformidade com seus clãs. Zelofeade, entretanto, filho de Efer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve nenhum filho homem, somente filhas mulheres, cujos nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas apresentaram-se perante o sacerdote Eleazar na presença de Josué, filho de Num, e perante os líderes israelenses e reivindicaram. E Yahvé ordenou a Moisés que nos desse uma herança no meio dos nossos irmãos. Foi-lhes atendida a solicitação e dadas terras, conforme a ordem do Senhor, uma herança entre os irmãos de seu pai. Assim, pois, couberam a Manassés 10 partes além da terra de Gileade e Bassã, que se situa a leste do Jordão, porque as filhas de Manassés obtiveram uma herança entre os filhos dele. Quanto à terra de Gileade, ficou pertencendo aos filhos de Manassés. Os limites da terra de Manassés foram desde Aser até Mictá, a leste de Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que habita em Tapua. Manassés possuiu a região de Tapua, mas a cidade de Tapua, na fronteira de Manassés, pertencia aos efraimitas. Sendo assim, a fronteira descia para o riacho de Caná. Ao sul desse torrente situava-se as cidades de Efraim, além de outras que pertenciam a Efraim e ficavam em meio às cidades de Manassés. Todavia, a fronteira de Manassés continuava pelo lado norte do ribeirão e acabava no mar Mediterrâneo. O sul pertencia a Efraim e o norte a Manassés. Com o mar Mediterrâneo por limite, confinava ao norte com Aser e com Isacar a leste. Manassés possuía com Isacar e com Aser, Bet-Sean e Bileã e a população de Dor, Endor, fonte de habitação, Taanac e Megido, com todas as suas aldeias. A terceira da lista, isto é, Dor, é conhecida por Nafote Dor, planalto de Dor. Mas como os filhos de Manassés não conseguiram tomar posse dessas cidades, os cananeus continuaram a habitar nessas terras. Contudo, quando os filhos de Israel se tornaram mais fortes, submeteram os cananeus a trabalho forçado, mas não os expulsaram de todo. Reivindicação dos filhos de José. Os filhos de José se dirigiam a Josué e lhe reivindicaram: por que me desse por herança apenas uma parte, uma só porção, embora seja um povo numeroso e Yahvé nos tenha abençoado ricamente?
Orientou-lhe José: se tu és um povo numeroso e a região montanhosa de Efraim tem pouco espaço para tuas famílias, sobe à floresta, toma uma parte das terras dos perizeus e dos refaíns, desmata e limpa o terreno segundo as tuas necessidades. Ao que os descendentes de José contestaram: os montes de Efraim não são suficientes para todos nós. Além disso, todos os cananeus que habitam nas planícies possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Sean, casa da tranquilidade, e suas aldeias, como os que vivem no vale de Jezreel, que significa Deus semeia. Josué, todavia, assegurou-lhe a tribo de José: tu és de fato um povo numeroso e grande, e a tua força. Tu não terás uma parte apenas, mas terás toda uma montanha. É verdade que é uma floresta, porém tu a desmatarás e os seus limites mais distantes te pertencerão. Além disso, expulsarás os cananeus, não obstante possuam carros de ferro e sejam muito fortes. Josué capítulo 18. A herança das outras 7 tribos. Toda a comunidade dos filhos de Israel se reuniu em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra toda foi dominada pelos israelenses. Contudo, restavam entre os filhos de Israel 7 tribos que ainda não haviam recebido a sua devida herança. Então Josué exortou o povo de Israel: até quando negligenciareis tomar posse da terra que vos outorgou Yahvé, Deus dos vossos pais? Escolhei, pois, 3 homens por tribo, para que eu os envie. Irão percorrer toda a terra e farão a descrição com o objetivo de mapeá-la conforme a área da herança que desejam possuir e depois regressarão para falar comigo. Dividirão as terras em 7 partes. Judá permanecerá no seu território ao sul e os da casa de José ficarão na sua região ao norte. Portanto, assim que fizeres o mapa da divisão da terra em 7 partes, o trareis a mim, para que eu aqui vos lance as sortes perante Yahvé, vosso Deus. Os levitas, entretanto, não terão parte material alguma no meio de vós. O sacerdócio do Senhor é a plença deles. Quanto a Gade, a Ruben e a meia tribo de Manassés, já receberam a sua parte da herança no lado leste do Jordão, ao oriente, terra que lhes foram outorgadas por Moisés, servo de Yahvé. Assim esses homens saíram para mapear e fazer a descrição daquela terra, depois de receberem de Josué essa ordem: ide percorrei a terra e descrevei-a, depois volte a mim e lançarei as sortes por vós, na presença do Senhor, aqui em Siló. Partiram, pois, esses homens, percorreram a terra e fizeram a descrição dela no livro. Eles a dividiram em 7 partes e prepararam uma lista das cidades. Mais tarde retornaram ao acampamento de Siló, onde Josué os aguardava. Então Josué realizou sorteio a fim de consultar Yahvé por eles e entregou a cada tribo do povo de Israel uma parte da terra. As terras da tribo de Benjamim. Saiu a sorte em primeiro lugar para a tribo dos filhos de Benjamim, segundo seus clãs e território. Sorteando, ficava entre as tribos de Judá e a de José. No lado norte, a sua fronteira tinha início no Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e prosseguia para o oeste, para a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Avém. Então seguia para o sul na direção da cidade de Luz, que é Betel, e descia para Atarote-Adar, na montanha, que está ao sul de Bet-Oron, na baixa. A fronteira se desviava e retornava frente ao oeste, em direção ao sul, desde a montanha que está defronte de Bet-Oron ao sul, para ir terminar em direção a Kiriat-Baal, que é conhecida em nossos dias como Kiriat-Jearim, cidade do povo de Judá. Esse, portanto, era o lado ocidental. No sul, a divisa começava na extremidade de Kiriat-Jearim e dali seguia para o oeste, chegando às fontes de Neftoa. O limite da propriedade descia até o sopé da montanha que fica defronte do vale de Ben-Hinom, ao norte do vale dos Refaíns, dos gigantes. Em seguida, prosseguia, demarcando as terras descendo da encosta do sul da cidade dos Jebuseus e chegava a En-Rogelou, a fonte de Rogel. Fazia então uma volta para o norte, indo até a fonte de Semes e daí para Gelilote, que se situa defronte da subida de Adumim. Então descia a conhecida pedra de Borrã,
Ben-Ruben, Boan, filho de Ruben, prosseguia em direção à encosta norte de Bet-Arabá e daí descia para Arabá, a planície do Jordão. Depois ele seguia para a encosta norte da subida de Bet-Ogla e concluía o ponto final da fronteira na baía norte do Mar Salgado, o Mar Morto, na foz do Rio Jordão ao sul. Essa, pois, era a divisa do sul. O Rio Jordão delimitava a fronteira do lado oriental. Essa foi a herança recebida pelos filhos de Benjamim, de acordo com os seus limites, segundo seus clãs e famílias. As cidades de Benjamim. A tribo dos filhos de Benjamim, clã por clã, recebeu as seguintes cidades: Jericó, Bet-Ogla, Emeque, Queneses, Bet-Arabá, Zamarim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefamá, Amonai, Ofne e Geba. Arém. Eram ao todo 12 cidades com seus povoados e aldeias vizinhas: Gibeon, Ramá, Beerote, Mispá, Quefira, Mossa, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elefe, Jebus, ou Jebuseu, que é Jerusalém, Gibeá e Criate. 14 cidades ao todo, mais os seus povoados. Essas foram, portanto, as terras que os clãs e as famílias da tribo de Benjamim receberam como sua propriedade herdada.